Dica rápida de 1 minuto que você pode implementar nos seus carrosséis para aumentar consideravelmente o alcance de cada um deles. Eu digo isso com propriedade porque nos últimos 28 dias os meus carrosséis atingiram mais de 3 milhões de pessoas e teve mais de 4 milhões de visualizações. Aqui você pode ver alguns deles publicados nesses últimos 28 dias. E todos esses carrosséis eu apliquei essa dica que eu vou falar para você nos próximos instantes. Essa dica ela é apresentada no site oficial do Instagram, no blog oficial do Instagram, nessa postagem em que eles declaram o seguinte: ajudando criadores de conteúdo de todos os tamanhos a crescerem. Basicamente, eles dão algumas recomendações para Reels, mas que também serve para carrosséis, como você pode acompanhar nesses textos. Eu destaco para você essa dica simples: amplificar o seu conteúdo com áudio. Então, a dica simples é inserir áudio no seu carrossel. Mas calma, antes de você sair desse vídeo, eu quero te mostrar o raciocínio no qual eu estou usando para colocar as músicas nos meus carrosséis e porque eu acho que é original, porque eu acho que as pessoas dificilmente vão conseguir copiar o meu conteúdo. Vou explicar como você pode fazer o mesmo, compartilhando inclusive um pouco de prompt de inteligência artificial. O ponto é amplificar o seu conteúdo com áudio. Incorporar áudio nos Reels pode dar vida a eles e prender a atenção de novos públicos. Se preferir fotos e carrosséis, adicionar áudio aos posts também pode ajudá-los a exibi-los para mais pessoas. Basicamente, o que é feito aqui é que quando você coloca áudio no seu carrossel, você estará fazendo com que o Instagram possa transformar o seu carrossel em vídeo. E assim ele também pode ser distribuído na aba de Reels. Ou seja, você vai maximizar a chance do seu conteúdo ser encontrado por um público novo, por um público que ainda não te conhece. Vale muito a pena colocar áudios e eu sempre fico surpreso como as pessoas não seguem esse movimento muito simples, essa dica muito prática que já está rodando há bastante tempo. Nesse link aqui, se você clicar, vai abrir esse post no Instagram, de 17 de outubro de 2024, quando o próprio Instagram estava aqui, anunciando a novidade: alcance mais audiências com carrosséis. E ele falava justamente sobre a possibilidade de adicionar áudio. Ele diz, fotos e carrosséis com músicas agora estão elegíveis para aparecer na aba dos Reels, ajudando você a atingir um público novo. Exatamente o que eu te disse. Então, cara, faz muito sentido colocar, certo? Eu tinha feito alguns experimentos, conversando com alguns mentorados, com alguns clientes, alunos mais próximos, e qual era o procedimento padrão que a gente fazia? Que talvez seja exatamente o que você vai fazer, caso você não estivesse vendo esse vídeo do Wilson, que eu vou te dar umas dicas diferentes. O procedimento padrão seria entrar na aba lá de áudios em alta, alguma coisa assim, áudios que estão bombando, e escolher ali um dos áudios para ser a trilha sonora do seu carrossel. Eu estava fazendo isso, conheço outras pessoas que fazem o mesmo, e talvez você fizesse a mesma coisa a partir da minha dica, talvez você já tenha experimentado alguma coisa do tipo. Isso pode funcionar? Pode, só que não é nada original, na minha opinião. Não tem nada de errado, essencialmente não tem nada de errado, você pode escolher as músicas ali. Só que eu entendendo que quando o Instagram permite que eu coloque um áudio no meu post, no meu conteúdo, que é predominantemente texto e imagem, eu estou elevando, ou o Instagram está me dando a opção de elevar a experiência do meu conteúdo. Então, no mesmo raciocínio do meu carrossel storytelling, que é um vídeo, um tipo de carrossel que eu faço e que eu fiz um vídeo explicando recentemente como que você pode usar a inteligência artificial para produzir esses carrosséis muito mais imersivos, muito mais envolventes, a mesma lógica se aplica nesse conceito do áudio. E curiosamente, eu não estava aproveitando isso. Porque no carrossel storytelling, resumidamente, qual que é a ideia? Eu vou apresentar um personagem de uma história que corre por trás da copy do texto que está sendo exibido no meu carrossel. Então, a título de exemplo, se eu vejo aqui nos meus posts recentes, por exemplo, esse daqui é um carrossel storytelling, eu apresento esse personagem que ele simboliza esse especialista em A.
né? Ele simboliza esse charlatão. E eu trago esse mesmo personagem ao longo de todo o carrossel. Eu vou explorando isso. Então, o que eu entendo? Essa é a percepção do Will, isso é discutível. Me diga nos comentários se você concorda ou discorda. Eu entendo que quando eu mantenho o mesmo personagem, com o mesmo tipo de foto, né, a mesma roupa ali, os mesmos cenários, alguma coisa do gênero, eu mantenho uma linha narrativa congruente ao longo de todo o carrossel, elevando a experiência do leitor. Então, eu não tento, muitas vezes, explicar exatamente de forma literal o que está sendo dito com a imagem. Eu tento contar algo a mais, eu tento, né, adicionar coisas na experiência do meu leitor aqui. Da mesma forma, a música, certo? A música ela pode servir nesse ponto. Ele vai aumentar a experiência. Então, o que eu faço? O que eu passei a fazer nesses últimos dias, essas últimas semanas, que eu achei um baita acerto e, particularmente, eu tenho me divertido escolhendo as músicas. Eu tenho gostado da escolha das músicas. O que eu faço? Eu tenho usado o ChatGPT, versão O3, né? Que é a mais interessante, na minha opinião. Eu tenho feito o seguinte, aqui está o exemplo de um carrossel ó, que eu publiquei aqui semana passada, né, o caso Bios. Eu subi as imagens do carrossel e eu disse o seguinte, confira as imagens de um carrossel que eu acabei de criar. Quero sua ajuda para as 5 ideias de músicas que possam ser adicionadas à postagem e que ampliem a experiência do usuário, ou seja, tem que ter coesão e coerência. Talvez as imagens tenham subido fora de ordem. Interprete e me dê as ideias. Justifiquem até 140 caracteres cada escolha. Então eu dou esse briefing muito simples, não é nem para dizer que é um prompt super rebuscado, é muito simples, não é? E ele pensou por 20 segundos e me trouxe o seguinte, 5 trilhas que elevam o storytelling do carrossel. Aí ele sugeriu, né, a música e deu a justificativa, né? E aí, né, algumas das músicas eu já tinha ouvido, né, eu conhecia, por exemplo, Hall of Fame, né, do The Script com will.i.am. Essa Unstoppable da Cia, eu reconheci depois que eu coloquei, eu dei play nela, e eu falei, puta, já ouvi essa música, eu não tinha atrelado uma coisa a outra, eu não conheço muito essa cantora. Os outros eu não conhecia. E esse Silence também foi outra que, ao ouvir, eu identifiquei a música. Mas eu não... pelo nome eu não sabia qual era. E aí ele justificou aqui, ó, clima contemplativo perfeito para os slides sobre saúde mental e dias twists. E cara, eu achei essa música perfeita. Inclusive, eu já vi essa música rolando no Instagram em algum outro cenário. Não sei se foi Reels, eu não sei se foi Carrossel. Talvez essa música já tenha viralizado nas redes sociais. Eu não sei. Eu sei que a sugestão aqui, porra, encaixou. Não é? Eu falei, cara, eu já estava com todo o carrossel pronto, como você pode ver. Eu já tinha o texto da legenda pronto, eu só não colei aqui. Eu já estava com o carrossel pronto para ser publicado, eu só precisava escolher a música. E aí, eu confesso para vocês, como gosto de música, eu me divirto nessa parte, porque eu já fiz a maior parte do trabalho. Eu já estou no momento ali de, caralho, eu vou publicar e eu vou ganhar aqui minha dopamina, né, de ter publicado o carrossel. E aí eu fico escolhendo as músicas, fico ouvindo as músicas. E eu escolhi essa, eu falei, cara, esse aqui faz sentido, o clima faz sentido. Então, é agir um pouco como um DJ, né? É ter um pouco desse bom gosto, um pouco desse feeling de encaixar uma música no conteúdo que você está falando, né? Tá, às vezes de uma forma mais literal, outras vezes de uma forma mais simbólica, né? Então, por exemplo, Silence é silêncio. Então, já no título da música, tem uma ligação muito direta com o que está sendo proposto na história lá da Simone Biles, lá que ela fala justamente desse sumiço, né, de desaparecer das redes. Muito bem, e eu fiz o mesmo com o outro carrossel. Aí eu coloco, ok, agora precisamos de uma música para fazer com esse carrossel. Eu aproveitei o mesmo prompt, né, o mesmo chat, na verdade. Aí eu falo, talvez as imagens apareçam fora de ordem, considere o tom e o clima com as fotos. Acredito que uma música com tom sarcástico pode pegar bem. Então, se eu já tenho alguma ideia sobre a música, no caso da Simone, eu não tinha nenhuma ideia. Eu apenas pedi que ele fosse, né, tivesse uma coesão e uma coerência com o que estava sendo dito no carrossel. Mas aqui, já com as imagens, né, que eu criei aqui do charlatão, aqui, especialista em IA, charlatão, eu já senti ali que poderia ter esse tom sarcástico, porque as próprias imagens tinham um pouco disso, né? Eu tinha construído esse personagem que tinha um quê de... Qual é a palavra? Ele tinha um quê de caricato,
né? Era quase como um vilão de cinema. Então, cara, eu acho que esse tom sarcástico pode pegar bem. O que me diz? Aí ele veio e trouxe o Bad Guy da Billie Eilish e depois, porra, esse musicão do Michael Jackson, Smooth Criminal. Cara, essa música aqui é do caralho, eu gosto dela pra caramba, pra mim é uma das melhores músicas do Michael Jackson. A bateria é animal. Quando eu vi esse, eu não tinha pensado nessa música antes, mas quando ele sugeriu, é impressionante, assim, tipo, porra, eu não costumo compartilhar meu gosto musical com o ChatGPT, eu não sei se ele tem meios para descobrir isso. Ele foi lá e me sugeriu essa, cara, na hora eu já falei, porra, é essa música, encaixa. E depois, ouvindo a música com o carrossel, cara, encaixa. Encaixa, pra mim encaixa. Essa música aqui do Queen, eu não reconheço qual é, na faixa eu nem cheguei a ouvir. Essa também é o Bad Guy, eu também não ouvi. E o mesmo processo eu fiz aqui com o carrossel que bateu mais de 1 milhão de views da Marisa Maiô, né? Aqui eu coloquei, acredito que uma música tipicamente brasileira, popular brasileira, pode funcionar muito bem. Aí ele me trouxe umas sugestões, falou de El Chan, que tem a ver lá com o auditório, só que eu acho que o El Chan ia ficar muito carregado, acho que não ia casar ali, tipo, ia, putz, sei lá, não achei que ia bater pelo ritmo da música, né? Aí ele sugeriu Mamonas Assassinas, Michel Teló, aí eu trouxe aqui, cara, algo da década de 90, início dos anos 2000 é acertado. El Chan pode funcionar, mas talvez outra música. Pagode pode ser uma boa, algo que foi muito popular, liste 10 ideias. E aí ele me trouxe, já no começo, algumas músicas aqui do molejo, entre elas Cilada, que foi o que eu acabei, né, escolhendo, né? Ele justificou com humor sobre ser enganado, rima com a sátira de IA versus ideia humana. Perfeito, cara. Entendeu? Então é esse olhar simbólico, assim, tipo, no fim das contas, como eu falei, eu tô me divertindo com essa parada, eu tô compartilhando com você porque eu acho divertido e porque tem surtido efeito. Eu não tenho dúvida que a música tem sido um papel importante no resultado desses carrosséis recentes que eu fiz. Seja do lado da experiência do usuário, seja do lado do algoritmo, para ele ver, beleza, tem uma música aqui, eu posso expandir esse alcance, mostrar na aba de Reels e toda a magia que está rodando aí. E aí eu fiz o mesmo com o carrossel que eu publiquei hoje, né, do Sam Altman. Ele me sugeriu algumas músicas, eu não gostei de nenhuma, eu falei, não gostei, recomende mais 10, não preciso ser do período inicialmente proposto. Aí ele veio aqui e, putz, Lady Gaga, do Queen, adoro essa música, acho, porra, o ritmo dela, a batida dela, muito boa. E eu falei, cara, talvez não seja perfeita, não tenha encaixado tão bem como outras que eu escolhi, mas eu gosto da música, eu gosto do Queen, é uma música, porra, Queen todo mundo conhece, então eu fui lá e escolhi essa música para hoje. Certo? Então, a dica simples de 1 minuto, né? E é claro, precisei de 12, 13 minutos aqui para explicar isso tudo para você, porque eu fui trazendo, carregando outras coisas. Eu acho que espero que tenha valido a pena você ter assistido até o final. Inclusive, para você que ficou até o final, eu recomendo que você assista o meu vídeo de ontem, publicado no dia 16 de junho de 2025, que eu falo justamente sobre os 7 segredos que eu fui descobrindo ao longo desses últimos 28 dias, experimentando, testando, publicando carrosséis e conseguindo esse resultado aqui maravilhoso, orgânico, sem gastar com anúncios. Fica o convite para você assistir, caso não tenha assistido. Se já assistiu, maravilha, aproveite outros vídeos aí, curta, comente, reage, se inscreva no canal, faça a porra toda. Tamo junto, clica no link, comunidade, conteúdo.org, é nóis.